As defesas exteriores de Graham não são invencíveis. Sua pele é resistente, mas pode sofrer danos. Sem o sol não haveria vida na Terra. Por mais amigos que sejam os raios ultravioleta, eles também queimam e envelhecem a pele. Esses raios podem causar câncer de pele, uma doença grave que vem aumentando bastante. Essa armadura pode ser rompida de outros modos por predadores que não esperam uma abertura para atacar. Insetos sanguessugas espalham doenças. Injetam parasitas na corrente sanguínea que colonizam o fígado, os rins e o cérebro. A malária é uma doença que faz milhares de vítimas nos países tropicais. O corpo de Graham conseguiu repelir todas as ameaças que espreitavam ao ar livre, assim como os inimigos domésticos. Ele nem sabia o perigo que estava correndo. Estava dormindo tranquilamente. Foram necessários 2 milhões de anos de evolução para que o corpo de Graham pudesse sobreviver ao impacto de um tombo de uma bicicleta ou até mesmo a um corte na hora de se barbear. No final da tarde, Graham se encontra com os amigos para um drink. Ele é um frequentador assíduo do bar. Agora, o seu sistema imunológico enfrenta mais perigos. Este é o ambiente perfeito para a transmissão de germes. Os seres humanos são criaturas sociáveis. Um lugar assim é tudo que os micróbios precisam para sobreviver e proliferar. Os germes são os únicos predadores do homem. Em um bar lotado, é difícil não inalar o bafo de outras pessoas, junto com vírus ou bactérias. Tim está resfriado. Um indivíduo fica resfriado uma média de 2 vezes por ano, e é fácil entender como isso acontece. A cada tosse ou espirro, ele dispara milhões de vírus num raio de 5 metros, mais depressa do que a velocidade do som. Você também pode pegar um resfriado pelo contato. É mais comum passá-lo pelo toque do que por tosse ou espirro. Todo mundo está cheio de bactérias sobre a pele. Essas bactérias são transferidas para outras pessoas junto com as células mortas da pele, que se desprendem o tempo todo. Para mostrar o que acontece com as bactérias alojadas no corpo de Tim, colocamos um corante fluorescente nas mãos dele. Agora você vai ver essa cena de novo com uma luz ultravioleta. Algumas bactérias para Judy, outras para os amendoins, um pouco mais para Judy, e mais algumas para a garçonete. Alguns dos micróbios de Tim podem ser eliminados por antibióticos. Bactérias como esta literalmente explodem. Mas antibióticos não atingem os vírus que causam, por exemplo, pólio, AIDS, hepatite. Essas doenças fazem estragos terríveis. Em 1919, a gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Este é um retrato computadorizado de um vírus do resfriado. É uma das formas de vida mais primitivas. Os vírus não sobrevivem muito tempo fora das células porque não conseguem se reproduzir sozinhos. Aqui você vê um vírus invadindo uma célula humana. Uma vez lá dentro, ele ataca o mecanismo de controle da célula e se aproveita dele para fazer milhares de cópias de si mesmo. A célula explode em muitos pedaços, cada um deles levando de carona pelo menos um vírus. Soltos dentro do corpo, os vírus logo invadem outras células e assim a infecção se espalha. Esta é uma célula em sua agonia final, infectada por um vírus da gripe.
a célula se atrofia e morre. Neste estágio da infecção, todos os sistemas de defesa do corpo estão em alerta máximo. Os glóbulos brancos são muito importantes para a defesa do organismo. Geralmente nadam no sangue, mas alguns têm sua própria rota pelo corpo, um sistema de circulação diferente da corrente sanguínea, chamado sistema linfático. Eles podem atacar diretamente os inimigos ou acionar o sinal de alarme. Os glóbulos brancos especializados se concentram nos linfônodos, popularmente conhecidos por ínguas, que ficam inchados durante alguma infecção. Aqui é o interior de uma amígdala, onde um exército de glóbulos brancos espera pelo sinal de ataque. Cada um deles desempenha um papel específico. Para se defender, o corpo usa tanto o combate corpo a corpo quanto o seu arsenal de armas químicas. Essas criaturas pegajosas são bactérias sofrendo o ataque mortífero das células de defesa do corpo. É uma luta desigual. Em segundos, as bactérias são eliminadas. Aqui, um esquadrão de glóbulos brancos está atacando uma célula estranha. É uma luta mortal. Aqui, um glóbulo branco está apanhando uma bactéria. Ela fica presa nos tentáculos dele. Uma vez capturada, será rapidamente engolida e eliminada. Mas os glóbulos brancos nem sempre vencem. Este foi morto na luta com seu inimigo, uma partícula de fuligem que foi parar dentro de um pulmão humano. Depois das escaramuças dos glóbulos brancos, chega a hora da guerra química. O sistema de imunidade do corpo passa a usar outro tipo de armas. Células especiais são mobilizadas para fabricar um veneno químico contra os invasores. Você está equipado para produzir centenas de milhares de diferentes venenos, moléculas em forma de Y chamados anticorpos. Cada um deles é um especialista feito para atacar apenas um vírus ou bactéria em particular. As moléculas de anticorpos se instalam na camada exterior dos vírus, as manchas brancas que marcam esses seres como estranhos ao organismo. Um processo químico é disparado, dissolve a camada protetora da célula, permitindo a sua destruição. Se encontrarem novamente estes vírus, essas células se lembrarão e reagirão ainda mais depressa para aniquilar esse invasor. Você adquiriu imunidade. Mas os vírus são espertos. Eles podem mudar a sua aparência e enganar o seu sistema imunológico. Dessa maneira, a vitória contra a infecção nem sempre é definitiva. Os glóbulos brancos estão de prontidão o tempo todo. Quando surgir um agressor, eles o matam estrangulando, envenenando ou esmagando. Em algumas raras doenças, essas células voltam seu ataque contra o próprio organismo. Não fica difícil imaginar que as consequências podem ser nefastas. Mesmo nas pessoas mais pacíficas, um exército bem treinado luta o tempo todo. Você só percebe a sua importância quando ele falha. É quando você fica doente. O sistema imunológico é que permite a você sobreviver num mundo repleto de inimigos.